Hoje a gente vai iniciar o curso preparatório de gineco e obstetrícia aqui do canal. E a gente vai iniciar com um conteúdo que é fácil nas provas de residência, que é tranquilo de acertar as questões, que é a ruptura prematura das membranas ovulares. Assim, as bancas não costumam viajar muito nesse tipo de conteúdo. E se tu tiver as informações que costumam cair, as questões vão ser muito fáceis. Vocês vão ver, o nosso próximo vídeo vai ser só resolvendo questões desse conteúdo e vocês vão ver que é muito tranquilo. Mas sem mais delongas, vamos iniciar então. Ruptura prematura das membranas ovulares, também chamada de RPMO, amniorexia e RUPREM. Todos esses nomes estão certos e significam a mesma coisa. E lembrando, rotura é a mesma coisa que ruptura. O que vocês precisam saber? Primeira coisa, definição. O que é isso? Rotura das membranas amnióticas antes do trabalho de parto. Ou melhor, antes do início do trabalho de parto. Essa é a definição. É a rotura das membranas amnióticas antes do início do trabalho de parto. Por que eu coloquei isso tão expressivo? Porque tem bancas que vão colocar assim. É a rotura antes de 37 semanas das membranas ovulares. Das membranas amnióticas. Cara, isso não é a definição. A definição é antes do início do trabalho de parto. Isso tem que estar muito bem sólido na cabeça de vocês, porque tem questão que vai perguntar só isso e vocês têm que acertar. Porque todo mundo vai acertar e vocês não podem se dar o luxo de errar. Então lembre-se, não é antes de 37 semanas, isso não quer dizer. A definição é antes do início do trabalho de parto. Está aqui bem grifado. E por que eu estou falando isso? Porque tem uma pequena divisão das roturas, que é a rotura pré-termo, rotura prematura precoce, oportuna, tardia. A rotura que eu falei, por exemplo, que é antes de 37 semanas, ela é a pré-termo. É quando acontece a ruptura da membrana amniótica de maneira espontânea antes de 37 semanas. E, obviamente, antes do trabalho de parto, mas antes de 37 semanas. Aí ela vai ser uma rotura prematura de membrana ovular pré-termo. Se ela acontecer, por exemplo, no início do trabalho de parto, eu vou chamar ela de precoce. Então, essas são mini subdivisões dentro da rotura. Não é muito importante, não vai cair. Nunca vi nenhuma questão perguntando sobre isso exatamente, mas só de maneira geral, vocês saberem que tem que ter noção que é antes do início do trabalho de parto, e não antes de 37 semanas, porque isso é uma parte da divisão. O conceito geral é esse que eu coloquei em cima, tenham isso em mente, muito tranquilo, e assim vocês vão acertar as questões. Beleza? Então, vamos seguindo. Agora a gente vai falar sobre fatores de risco. Só que a gente não vai falar. Por quê? Porque os fatores de risco eles são muito semelhantes aos fatores de risco da prematuridade. E isso eu vou tratar num próximo vídeo, que vai ter aqui no canal. Então, não vale a pena eu perder muito tempo falando sobre isso, porque eu não vi nenhuma questão falando sobre fator de risco de amniorexia. Fica mais restrito aos fatores de risco da prematuridade, do trabalho de parto prematuro, que eu vou tratar em outro vídeo. Então, a gente não vai perder tempo falando disso agora. Saiba, por enquanto, que os fatores de risco são muito semelhantes da prematuridade. Aí, quando vocês verem o vídeo de trabalho de parto prematuro, você já sabe. Bom, os fatores de risco aqui são os fatores de risco lá. Beleza? E as causas? Basicamente, as principais causas são inflamações e infecções. Principalmente isso. São os fatores causais da infecções. Ficou estranho, mas é isso aqui. Da rotura prematura. Beleza? Também não é a parte mais relevante do conteúdo. A parte mais relevante começa agora. Qual que vai ser a clínica / queixa principal? Cara, basicamente vai ser um líquido, tá? Geralmente amarelado ou branco, que escorre de forma espontânea / súbita
nas pernas da paciente. Isso é o que geralmente... Pernas da paciente. Cara, 90%, 90... nossa, perdão. Tipo, umas 99% das questões vão trazer essa historinha. Paciente deu entrada na urgência com queixa líquido amarelado escorrendo pelas pernas há 2 horas. Isso basicamente vai ser a clínica, a queixa principal que vocês mais vão ver nas questões, e é isso que se trata da rotura. Importante. Ó, importante isso aqui, ó. Não tem dor. Não tem dor e não tem contração. Por que eu estou falando isso? Porque se tiver contração, vai ser um diagnóstico diferencial de trabalho de parto prematuro. Só que na rotura não tem contração. Tem contração é na trabalho de parto prematuro. Isso vai ser importante para vocês fazerem um diagnóstico diferencial na hora de fazer as questões. Beleza? Então é um líquido que escorre nas pernas de forma espontânea, súbita, na ausência de dor e contração. Tranquilo? E como que eu faço o diagnóstico, de RPMO? Olha, basicamente já deu para ter uma noção. Primeira coisa, anamnese mais exame físico. Exame físico. Isso é a primeira coisa que vocês têm que responder, por exemplo, numa questão discursiva. Como que é o diagnóstico da RPMO? Cara, a primeira coisa é anamnese e exame físico. Por quê? Porque o exame especular o exame especular é o método mais eficiente de tu ver líquido escorrendo pelo colo uterino e acumulado em fundo de saco. Então eu vou deixar isso anotado porque é importante. Mais eficiente para... vou colocar ver. Tá, isso tudo é para facilitar na hora de estudar. Para ver líquido no colo e acumulado em fundo de saco. Tranquilo? Isso é a definição, mais ou menos uma definição do porquê que é tão importante o exame especular. Lembrando, a gente evita de fazer toque vaginal em paciente com suspeita ou com rotura, porque o toque ele pode desencadear uma rotura, entendeu? Então a gente evita de fazer múltiplos toques na paciente gestante, principalmente quando ela tem suspeita de rotura. Só que aí, se eu quiser confirmar o meu diagnóstico ou eu fiquei com dúvida, tem outras maneiras da gente proceder? Tem. E aí eu vou colocar 2 métodos aqui que é os que mais aparecem em prova. O primeiro deles, o campeão, é o teste do papel de nitrazina. Esse tem que saber. Esse cai muito. Não dá para ousar ir para a prova sem saber isso. O que é isso aqui? Tu vai basicamente ver o pH da vagina. Se o pH dela tiver acima, ou seja, o pH maior que 6, 6,5, né? Tem referência que fala 6, outra 6,5, ele vai estar alcalino, né? Alcalino. Se ele está alcalino, RPMO. Por causa que significa que ali tem líquido amniótico. E o líquido amniótico é alcalino. Tranquilo? Então, o teste do papel de nitrazina é para ver o pH. Se tiver maior que 6, 6,5, ele vai estar alcalino. E isso é RPMO. Segunda maneira da gente confirmar o diagnóstico é pelo teste da cristalização.
Esse teste eu não vou entrar no mérito dele, do que ele faz, o que ele é. Só tem que saber uma coisa disso aqui. Uma coisa para a prova. Do teste da cristalização. Se vocês fizerem ele e vocês encontrarem um padrão em samambaia. Samambaia. Estranho, né? Mas é verdade. Cara, padrão em samambaia é igual a RPMO. Beleza? Não me pergunte por quê. Não vale a pena eu falar isso agora. Se vocês tiverem curiosidade, deem uma lida. Mas teste de cristalização, padrão em samambaia é RPMO. Tranquilo? Então, esses dois aqui são os que mais caem, são os que mais aparecem. Tem que saber que o pH alcalino é RPMO. Tem que saber que padrão em samambaia é RPMO. Tudo isso para confirmar o diagnóstico, que no geral é feito com anamnese e exame físico. Beleza? Tranquilíssimo, né? Se a gente já sabe a clínica, se a gente já sabe como é que faz o diagnóstico, está faltando a conduta, está faltando tratar esse paciente. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai agora para a parte mais importante da aula, que é o que mais aparece nas questões, que tem que ter isso aqui bisurado na hora da prova, que é a conduta de uma RPMO. E para isso a gente vai dividir essa conduta em duas grandes frentes. A conduta de uma RPMO com infecção, vou até trocar de cor aqui para ficar bonitinho, ó. Com infecção, e uma RPMO, aqui ó, RPMO sem infecção, tá? Tranquilo? Só ajeitar aqui rapidão. Infecção. Tá? Essas duas grandes frentes aqui, ó. Com infecção e sem infecção. A RPMO que tiver com infecção, a gente vai ter duas condutas obrigatórias. Só duas. A gente vai interromper essa gestação. Interromper a gestação. Não importa em que período tiver. Tranquilo? E a gente vai dar antibiótico para paciente. O qual? Clindegenta. Tá? Não vi perguntar qual que era o antibiótico. Mas tem que saber que tem que dar antibiótico e tem que interromper a gestação. Ah, mas a paciente está com 34 semanas. Ah, a paciente está com 36 semanas. Ah, não sei. Cara, não importa. Se tiver infecção, interrompe a gestação e dá antibiótico. Beleza? Grava isso. E como que eu vejo que tem infecção? Esse é o X da questão. Como eu vou ver isso? Primeiro, vai ter que ter febre materna. Tá? Esse é como se fosse um critério maior. Tem que ter ele. Febre materna. Mais dois critérios. Como se fossem critérios menores. Quais que são esses critérios? Que são leucocitose, taquicardia materna, taquicardia fetal, hipersensibilidade do colo uterino e líquido amniótico fétido. Tranquilo? Se tiver febre materna mais dois desses critérios aqui, a gente tem infecção. Se tiver RUPREME com os critérios de infecção, a gente tem que interromper a gestação e dar antibiótico. É isso, não tem mistério e é muito tranquilo. Na hora das questões vocês vão ver que isso é muito de boa de fazer. Beleza? Aí a gente passa para RPMO sem infecção. E ela a gente vai dividir de novo em duas frentes. Mais duas frentes aqui. Duas frentes.
pacientes que têm mais de 34 semanas e as pacientes que têm entre 24 e 34 semanas. Por quê? Porque as que têm 34 semanas a gente vai ter uma conduta muito simples. A gente vai fazer o parto e a gente vai dar profilaxia para estreptococo do grupo B, que eu vou abreviar aqui como GBS. Beleza? Tem gente que fala que é SGB. Tanto faz, mesma coisa. Tá? Se tiver indicação, provavelmente vai ter, mas principalmente paciente com mais de 34 semanas, a gente vai fazer o parto. Isso tem que estar gravado. Na maioria das vezes a gente vai fazer a profilaxia para GBS. Ah, qual que é a profilaxia para GBS? Vou fazer um vídeo especificamente disso, porque eu acho uma partezinha muito chatinha que tem vários detalhes assim. Então eu acho que é válido um vídeo. Mas por enquanto fique com essa informação. Ruptura prematura de membranas ovulares na ausência de infecção com a paciente com mais de 34 semanas, parto e profilaxia para GBS. Ah, na questão não apareceu profilaxia para GBS. Cara, tranquilo, só marca que é parto e fica na boa, beleza? Não fica bitolado com isso. O importante é tu saber que tem que fazer o parto. Ah, o paciente está com infecção. Tá, cara, daí tu vai interromper a gestação e vai dar antibiótico, beleza? Isso é outra coisa. Agora a gente vai para 24, das que tem 24 a 34 semanas. Essas pacientes aqui a gente vai abordar uma conduta diferente. A gente vai adotar uma conduta chamada conduta conservadora. E ela é conservadora por quê? Porque ela vai ter 3 pilares. Primeira coisa, a gente vai internar a paciente. Óbvio, né? A gente vai internar ela. A gente vai dar antibiótico terapia de latência para ela. O que seria isso? É um antibiótico para prolongar o tempo até o parto, para dar tempo da gente dar corticoide para ela. E qual que é os antibióticos que a gente vai usar? Ampicilina, mais azitromicina, e depois a gente vai trocar por amoxicilina. Assim, nas questões não costuma perguntar qual que é um antibiótico, né? Só tem que saber que tem que dar antibiótico de latência. Isso tem que saber. Não costumo perguntar se é AMP, ácitro ou AMO. Se perguntar, tu tem que ter uma noção, né? Tipo, vai ampicilina, vai ácitro. Depois troca. Assim, mas não precisa bitolar nos nomes dos remédios. Tipo, quando que eu vou trocar por amox? Saiba que eles existem, mas saiba que tem que ter antibiótico de latência. Como eu disse, o antibiótico de latência serve para prolongar mais o tempo, para dar tempo da gente fazer corticoterapia. Para que é corticoterapia? De sempre. Fazer a maturação do pulmão do pulmão fetal, que ainda não deu tempo, com a corticoterapia vai ajudar na maturação dele. E o que eu uso? Prednisona? Não, porque prednisona não consegue atravessar a barreira placentária. Então, o que eu vou usar geralmente eu uso Dexa. Peraí que ficou meio estranho. Geralmente eu uso Dexa ou eu uso betametasona, porque elas conseguem atravessar a barreira placentária. Aí deve estar se perguntando, tá, mas esse antibiótico de latência é como se fosse uma tocólise? Não. Eu ia colocar uma flecha, mas acho que vai confundir. Ó, vou até deixar anotado isso aqui, para ninguém se confundir. Ó, não faz tocólise. Tá? Para quem não sabe o que é tocólise, é retardar o trabalho de parto prematuro. Por que não faz tocólise? Porque não é TPP, não tem contração. Ó, não há contração. Então não tem por que usar um tocolítico, beleza? Por isso que não se faz tocólise na RPMO. Vai fazer antibiótico, vai internar, antibiótico de latência, corticoterapia, e é isso, beleza? Essa é a conduta conservadora da RPMO. Então, vocês já sabem que RPMO a gente divide ela na conduta, né? RPMO com infecção, sem infecção.
com infecção, eu interrompo a gestação, dou antibiótico. Quais são os critérios para a infecção? Primeira coisa, febre materna. Aí mais 2 critérios, leucocitose, taquicardia fetal, taquicardia materna, hipersensibilidade do colo e líquido amniótico fétido. Qualquer um deles, 2 deles, beleza, fechou, se tem infecção, você já sabe a conduta. Se for RPMO sem infecção, mais de 34 semanas ou 24 a 34 semanas. Qual dos dois? Se for mais de 34, parto e profilaxia para GBS. Entre 24 e 34, interna, antibiótico de latência e corticoterapia. É a tríade que tem que ter decorado. Vou fazer profilaxia para GBS aqui? Se tiver indicação, sim. Mas, de novo, eu vou falar sobre profilaxia de GBS na aula disso. Aí vai complementar essa aqui. Sabendo isso aqui, galera, sabendo isso que eu acabei de explicar, vocês resolvem 100% das questões de residência do Brasil. E se pegar para fazer questão de universidades americanas do processo seletivo de lá, vocês vão acertar também. Só com essa aula aqui, eu garanto para vocês que vocês conseguem fazer 100% das questões aqui. Seja do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, de onde for. Beleza? Se vocês tiverem acesso à lista de exercício, tentem fazer só com essa aula e eu garanto para vocês que vocês vão conseguir. Tranquilo? Na próxima aula eu vou trazer uma aula só de resolução de questão. Posso fazer uma aula com alguma parte de aprofundamento, mas essa aula aqui é suficiente para acertar todas as questões. Tranquilo? Muito obrigado. Se você gostou da aula, dá um like. Por favor, se inscreve no canal, porque vai ajudar muito a gente nesse projeto de trazer um curso preparatório de residência de maneira gratuita. Enfim, é o início do nosso curso. Vai ter muita coisa boa vindo por aí, tá? Muito obrigado para você que está acompanhando. Valeu e até o próximo vídeo.